Com a Isabel Mega, que está lá em Brasília, inclusive acompanhando bem de perto os bastidores da construção dessa manifestação por parte do Itamaraty. Antes de mais nada, Isabel, bom dia para você, tudo bem? Oi, Carol, bom dia para você também, bom novo dia para todo mundo que está chegando aqui com a gente no jornal. Bem, vem o Itamaraty então com essa manifestação, né, Isabel? Falando em politização de decisões judiciais, adotando esse tom de surpresa. Como se deu a construção dessa nota que bate de frente ali com o que foi manifestado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos? Carol, quando a gente tem uma manifestação desse tipo, ela é pensada nos mínimos detalhes. Então, foi uma nota construída milimetricamente para dar uma resposta à altura ao que o governo brasileiro considerou como uma baita provocação. A manifestação desse órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ela não trata ali diretamente do ministro Alexandre de Moraes, mas nem precisa, né, Carol? Todo mundo que lê essa manifestação, que foi inclusive compartilhada em português pela Embaixada Americana aqui no Brasil, deixa muito claro o contexto que a gente está vivendo em relação à rede social Rumble e que já vem de um desgaste muito grande do ano passado, de uma situação muito semelhante vivida com o X, o antigo Twitter, Carol. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi consultado também pelo Palácio de Itamaraty antes dessa nota sair. Basicamente, dois pontos ali nessa consulta, Carol. Primeiro, a questão jurídica, e ela aparece na nota. Vocês veem que a nota trata ali especificamente de que é preciso obedecer os regramentos da nossa legislação aqui no Brasil. E, de fato, né, Carol, a decisão do ministro Alexandre de Moraes é respaldada pelo nosso Marco Civil da Internet. Em um segundo momento, também houve ali uma consulta sobre os fatos em si, que foram lidos como muito graves, Carol. Se escalou, se entrou ali num campo de provocação. Até aqui a orientação dentro do governo brasileiro era não entrar na provocação, não revidar na mesma medida. Mas neste caso, Carol, não foi possível ficar em cima do muro, tanto é que a orientação dada na quarta-feira é para não retroceder. Por isso que o governo quis escalar ali uma resposta em um tom que foi lido como adequado e proporcional à gravidade do que foi colocado por essa publicação, ainda que esse departamento seja no nível ali hierarquicamente menor. Mas a leitura é um órgão oficial do governo Trump. Então vamos responder à altura, à gravidade do que aconteceu com essa manifestação, Carol. E as reações, Isabel, tendem a parar por aí? Não, Carol, se de fato se escalar do outro lado, do lado de cá, o governo brasileiro pretende continuar com esse tom de reação. Então, não. A orientação de fato é você continuar no tom em que houve a publicação dessa nota. Há ali muita expectativa sobre como que isso também pode trazer ali um próximo passo na nossa relação com os americanos, né? O Itamaraty preza muito por uma relação de Estado para Estado, ainda que haja um monte de diferenças ideológicas muito óbvias entre o governo Donald Trump e o governo Lula, Carol. Mas por termos uma relação comercial bastante ali significativa, então, de fato, não era interesse do governo brasileiro escalar nada. Mas agora dá para a gente dizer que é uma espécie de bateu, levou, Carol, porque de fato você se ampliou ali em relação a esse ataque, você deu uma cara institucional a isso, ainda que você não cite expressamente o ministro Alexandre de Moraes, o contexto está posto e você utiliza um aparelhamento de um órgão para fazer isso. Então, na leitura ali de dentro do Palácio do Itamaraty, a batalha está só começando. Pode vir mais coisa pela frente e a ordem é continuar nesse ponto muito duro que o Brasil fez questão de escolher palavra por palavra, citando inclusive, Carol, a questão da trama golpista, que é apurada ali na Procuradoria-Geral da República, está por trás da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e uma
lista extensa ali de outros denunciados e que vai ter um processo longo neste ano de 2025 no Supremo Tribunal Federal. Esse contexto é super importante, Carol, porque a nota cita a desinformação em massa por trás dessa orquestração antidemocrática, e isso é colocado nessas palavras na publicação justamente após as eleições presidenciais, né? A tentativa de golpe fica clara, e quando você trata de algo tão grave na opinião do governo brasileiro, a liberdade de expressão que é evocada pelos americanos, ela tem um limite. O governo frisa, é um direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, mas deve ser exercida aqui no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. É daí que faz muito sentido essa consulta também ao Supremo, ao ministro Alexandre de Moraes. Carol. E a gente volta a falar sobre regulação das redes, né, Isabel Mega? Vira e mexe, o tema volta para a discussão e a gente segue sem avanços nesse momento no legislativo aqui no Brasil. É mais uma pressão que a gente joga com relação a esse tema.